tomar a gravação e vou começar hoje. Daqui a pouco talvez cheguem mais 2 ou 3 pessoas, né? Nós somos 6. Enfim, a gente é 8, mas fim de ano que daria uma menor. Tem mais pessoas porque como eu posso dizer? Exatamente. Fim de ano tem essa questão de viagens, festas, enfim, correria, então acaba que sendo um pouco, na verdade não diminuiu tanto não, até dentro do esperado, porque geralmente são 9 pessoas, entre 8 e 9 pessoas, e esse mês está na faixa de 6, né? Então está dentro de uma certa, como eu posso dizer, de um certo planejamento até. E eu estava vindo nessa toada, né, de falar de arte, tecnologia, até mesmo inteligências artificiais, né? E uma das coisas que acabou, enfim, acabei pensando em como mexer com isso também, talvez até com uma noção desse termo, né, desse conceito que a gente usa ligado a Deleuze, né? Que é... Está me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Não, aqui eu fiz um... Eu esqueci só de compartilhar a tela aqui, né? Que eu vou ter que compartilhar a tela e... Deixa eu só ver aqui como é que eu faço aqui. Documento, URL, favorito, câmera. Eu tenho um compartilhamento de tela que eu esqueci de... É que eu estou falando, eu esqueci. Eu acho que agora vai compartilhar a minha tela. Deixa eu só entrar aqui no PowerPoint. Agora acho que foi. Pronto, é que eu fui falando e acabei esquecendo de compartilhar, né? Aí e a tela parada na minha frente, eu falando que tem algo errado, que eu não estou entendendo porque tem uma mensagem aqui em cima. Mas, enfim, tem essa noção de dispositivo, que é um conceito que surge lá atrás com Deleuze, não, com Foucault, e que, digamos assim, todos, quer dizer, uma gama de pensadores, enfim, a Argan vai discutir, ou até mesmo a Agamben também, né? Enfim, o Deleuze vai discutir isso também, né? Mas originalmente nasce dentro de Foucault. E por que isso é interessante, né? Porque eu coloquei essa ideia de dispositivo dentro de um módulo ou dentro de uma seleção de encontros, né? Que, digamos assim, são organizados para discutir tecnologia ou até mesmo inteligências artificiais ou até mesmo outros tipos de arte, né? Eu coloquei porque é um conceito que serve para a gente lidar com muita coisa. Essa é uma citação aqui de Deleuze, né, sobretudo bem contemporânea, de 96. Enfim, pertencemos aos dispositivos e neles agimos, né? Isso vai ficar um pouco mais claro. Eu vou pular essa citação, mas eu vou voltar. Quero ir nessa aqui primeiro. A partir do momento que a gente vê essa citação aqui, enfim, isso aqui já é Foucault, está dentro da microfísica do poder, né? Ele está falando justamente do que é, mais ou menos, uma definição do que é um dispositivo, né? Através desse termo, tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas, ponto. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos, né? O que a gente pode aprender aqui já de cara do que é um dispositivo? Isso pegando essa, digamos, configuração dada aqui por Foucault e somando aquela outra frase inicial do Deleuze, que diz que a gente está inserido em dispositivos, enfim, vivemos dentro deles, e é, na verdade, um conceito, ou melhor, uma forma de apreensão da realidade que, digamos assim, começa a criar uma rede de produção ou começa a analisar a realidade através, mediante de uma rede de
enfim, coisas que alimentam instituições, organizações arquitetônicas, decisões, enfim, essa série de coisas aqui, e que, de uma maneira, vai, digamos assim, intermediar ou mediar nossa relação com o mundo. O dispositivo é nada mais do que uma forma de mediação com o mundo, né? O interessante são essas, talvez, últimas 3 linhas, né? Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. Ou seja, o que é dito, escrito, lido, ou seja, está em palavras, mas também o que não é dito, que é, de uma forma ou de outra, sentido, né? A partir do encontro dessas linhas, digamos assim, a gente sabe o que é um dispositivo. Dispositivo nada mais digamos assim, de um mecanismo, né? Da gente apreender a realidade, né? Um exemplo mais comum, deixa eu ir em frente, depois eu volto, né? Vou pegar uma obra, que eu acho que é um pouco mais fácil para lidar, né? Isso aqui é projeto para uma pintura, 76 do Luiz, né? Enfim, a desaparição de projeto para uma pintura, né? Enfim, um trabalho da qual, digamos assim, a gente já opera, digamos assim, trazendo para as artes o que antes não era arte, né? Isso aqui é praticamente quase, se a gente pegar uma linguagem tradicional da arte, enfim, quase que um esboço, ou de certa maneira, assim, uma espécie de aquecimento, de croquis, enfim, um ensaio para a arte, né? Só que, claro, depois da nossa mudança do conceito de objeto de outras coisas, isso aqui se torna praticamente a arte em primeiro plano, né? Pode ocupar um museu, pode ocupar uma parede de museu ou de outro estabelecimento, enfim, institucional, que engloba esse circuito da arte, né? E por que eu estou colocando essa tela aqui, esse trabalho, para a gente começar a conversa do que é um dispositivo? Quando a gente mexe com tecnologia, a gente acaba pensando, sobretudo, no que são os dispositivos, né? Enfim, desde o aparelho que a gente vê as imagens, desde, digamos assim, o programa que transmite a imagem, desde a inteligência artificial que recorta a imagem, enfim, desde a composição da imagem, que pode ser, digamos, feita em tabela, com, digamos assim, algum programa, alguma edição de programa, enfim, ou outras coisas múltiplas que atravessam, digamos assim, esse desenvolver do que é a arte, digamos assim, atual e, sobretudo, seu diálogo com a tecnologia, né? Mas essa ideia de de dispositivo, ou seja, algo que, digamos, ordena ou organiza o que a gente recebe, né? Quando a gente pensa em dispositivo, a gente pode dar um nome a isso, no caso da tecnologia, ou seja, pode ser a tela ou a máquina, digamos, que entrega isso para a gente. É um dispositivo digital, eletrônico, enfim, tem várias peculiaridades ali. Quando a gente dá um nome assim, mais, digamos assim, físico, chamar um dispositivo pensando numa máquina, esse conceito fica um pouco mais, digamos assim, palatável, né? Um pouco mais, digamos, entendível. Mas a gente também pode pensar dispositivo em forma mais ampla, como, enfim... Você está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Nessa época do Deleuze, esse dispositivo eletrônico, como nós conhecemos hoje, ainda não era uma coisa tão desenvolvida. Não. Ele está se referindo, então, ao dispositivo como um conjunto de conhecimentos ou de ações que formam uma rede de conhecimento. Foi o que eu entendi. É isso? O dispositivo é alguma coisa conceitual que vai agenciar uma série de, digamos, linhas, né? Ao que vai, digamos... Quando a gente usa a palavra dispositivo, a gente poderia trocar essa palavra por ordenamento, né? O que, por exemplo... É porque falar o dispositivo do ponto de vista... A gente pode pensar o dispositivo como uma televisão, como, digamos assim, até objeto. mesmo... A gente geralmente pensa um dispositivo como um objeto eletrônico, mas não é o caso. A gente pode até pegar um exemplo maior, até é uma palavra, na verdade, dispositivo, né? Um conceito que ajuda a gente a entender outras coisas.
até. Por exemplo, a gente sempre considerou que arte, enfim, o que está dentro de um museu. Só recentemente que a gente começou a, enfim, desmontar isso, né? Ou seja, o que estava dentro do museu, da porta para dentro, é como se o museu, essa instituição, ordenasse o que é arte ou não é. Então, não necessariamente é um dispositivo eletrônico, mas é um dispositivo que pode ser arquitetônico. Ou melhor, um dispositivo pode ser também leis. Também. Uma lei ordena o que é, ordena no sentido de, às vezes, dar, como eu posso dizer, materialidade, o que é uma coisa que não é outra, né? Ela cria delimitações, né? Então, um dispositivo é um ordenamento, Agora, né? você falou em ordenador, eu me lembrei que computador em francês chama-se ordinateur, Sim, porque o ordenador, ordinateur. Interessante isso, né? Eu é. não entendi muito o porquê dessa palavra, por que ordinateur? Mas agora, dentro do que você falou, faz todo sentido. Etimologicamente, dispositivo, né? É você deixar em determinada ordem, né? Isso aí é colocar em determinado, digamos assim, pose, né? Determinada posição, né? Dispositivo, você colocar em tal posição, ordenar, né? Criar uma ordem, de certa maneira. A pergunta é, claro, o que cria essa ordem vai variar de caso a caso. Por isso que a gente pode colocar um museu como um dispositivo, a gente pode colocar, enfim, um circuito, talvez, de leis como dispositivo. Deixa eu mostrar essa citação anterior aqui. Eu não ia trabalhar, eu coloquei, mas eu retirei, eu retirei as obras que ia dialogar com essa citação aqui, na verdade. É do Foucault também, só que está na História da Sexualidade, volume 1. Enfim, vai falar da sexualidade como um dispositivo, né? Enfim, a sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo histórico. Não há realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas a grande rede da superfície em que a estimulação dos corpos, a intensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a formação dos conhecimentos, o reforço dos controles e das resistências encadeiam-se uns aos outros, segundo algumas grandes estratégias de saber e de poder, né? Ele, por exemplo, diz que a sexualidade é um dispositivo. Por quê? Porque tem uma série, digamos assim, de questões ali dentro que atravessam o que é sexualidade, né? Pode ser intensificação de prazeres, incitação ao discurso, formação de conhecimentos, enfim. Se a gente pensar e fosse, digamos assim, analisar o que é sexualidade, a gente ia cair em diversos campos, né? Como se tivesse uma série, digamos assim, de ramificações que definissem o que é gênero masculino, gênero feminino, etc. Ou até mesmo, digamos, intensificação de prazeres, incitação ao discurso, pode ser falado, enfim, formação de conhecimento, enfim, reforço de controle das resistências, enfim, isso aqui vai dar até a discussão de gênero também. Se a gente pensar que sexualidade vai dar, enfim, toda uma série de preconceitos, enfim, de machismo e outras coisas, a gente vê que se atrela por uma certa quantidade de linhas que atravessam o que é sexualidade. Então, a gente usa a sexualidade, às vezes, para compor um pouco da realidade, mas a gente vê que tem uma série de linhas ali dentro que vão definir o que é, o que pode, o que não pode. Enfim, é claro que isso não é estático, né? Isso é interessante. São linhas de poder até que a gente fala, mas isso vai mudando com o tempo. Por exemplo, dentro dessas linhas, se a gente pegasse vamos pegar aí início do século XX, vamos pegar um exemplo bem banal, a sexualidade servia como um dispositivo totalmente, enfim, repressivo para as mulheres, né? Com o tempo, esse dispositivo vai sendo desarmado, vai sendo modificado, né? Vai sendo, digamos assim, compreendido e, digamos assim, modificado em outras maneiras. Hoje em dia, a sexualidade pode ser libertadora, pode ser outras coisas, né?
Então, a ideia de A dispositivo... sexualidade para as mulheres, durante séculos, não era algo que elas tivessem acesso. Era um É, dispositivo masculino, mas não feito. As mulheres era estavam... era altamente repressivo, né? Altamente controlado por um viés machista mesmo, né? Não. As mulheres, se houvesse um jeito dos homens se reproduzirem, eles teriam eliminado as mulheres da face da Terra. Olha, isso é muito complicado do que eu acabei de dizer, mas a verdade é essa. Sim, sim, sim. Hoje Eles, em dia, eles se a gente... amam entre si, né? Mas a mulher é um estorvo, mas um estorvo necessário porque precisa que o mundo continue. Pelo menos era assim. Hoje, É, claro. isso aí hoje virou uma discussão bem ampla, né? LGBTQIA+, enfim, aquela... É uma discussão bem ampla. Diga-se de passagem, eu tenho achado curioso o número de trabalhos, digamos assim, desde filosofia, desde nas artes, desde, enfim, esses correlatos da humanidade que têm trabalhado com a ideia de hormônio. Tenho achado curiosíssimo isso, até. Tem saído muito trabalho. Por quê? Porque, sobretudo, vem na linha e tradição desse livro do Paul Preciado, que era Beatriz, autor de gênero, né? Escreveu um livro chamado Texto Junk, né? Texto de testosterona, Junk, que é um texto que ele escreve sobre a transição dele, né, de gênero. Ele escreve sobre isso. E, enfim, as injeções de hormônio, etc. E isso agora tem aberto linha para diversos trabalhos, coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, um que eu estava lendo a respeito, foi no início de dezembro, era sobre o uso de hormônios no Mister Olímpia, que é esse concurso de fisiculturismo anualmente, né? E que permite... Tem até uma metáfora bonita, entre aspas, que eu li até, porque o Mister Olímpia, até 1980, era uma ideia de, enfim, simetria, de certa maneira, nos corpos, né? E a partir dos anos 90, com o avanço, digamos assim, do uso da educação física em associação com uma alimentação mais, digamos, preparado, até mesmo com a ajuda, digamos assim, de aplicação de vira outra coisa, né? O corpo ali, de certa maneira, se a gente pensar nos corpos ali do Mister Olímpia dos anos 70, que eram, digamos assim, corpos simétricos, o corpo quase clássico grego, né? A partir dos anos 90, isso dá um cavalo de pau, né? O Mister Olímpia, que era uma ideia de, digamos, imitar os deuses, parece até uma metáfora de superação dos deuses. Até estava dando coisas até bem curiosas sobre isso, né? Mas não é só lá. Enfim, aí tem trabalho sobre a questão do corpo, enfim, do corpo, sobretudo nas artes, do ponto de vista da dança, do teatro, enfim, de outras linhas que estão, digamos assim, discutindo alimentação, educação física. É bem curioso pensar essas linhas de trabalho que estão sendo feitas aí no Brasil, sobretudo depois dos últimos 10 anos. Depois que colocaram em português os textos do Apreciado, né? O Apreciado que, enfim, até hoje estão saindo textos antigos dele, mas, enfim, agora já estourou. A Isabela, até curioso, né? Que ela estava na Espanha. Eu só, na verdade, que ela estava na Espanha até porque ela mandou um link lá do Reina Sofia que eles passaram, né? E o Preciado foi curador de lá, né? Enfim, lá tem uma área de pesquisa enorme, né, dentro do Reina Sofia, um desses museus Espera aí, que... que eu não ouvi. Quem é que foi o curador de lá? O Augusto? Não, Augusto teve lá, Augusto e Isabela. Quem foi curador de lá foi o Paul Preciado, Ah, tá. né? Que é a Beatriz, né? Enfim, professor da Sorbonne e também foi curador e pesquisador do Reina Sofia. Mas eu estou falando isso tudo porque existem vários dispositivos, né? É como se fosse uma ferramenta para a gente pensar e analisar a realidade. A ideia de, digamos assim, a gente pensar o que é um dispositivo. Por isso, quando a gente fala, enfim, o dispositivo eletrônico, enfim, que a gente usa para acessar aulas, a TV é um dispositivo eletrônico,
disposição, digamos assim, do ordenamento jurídico, enfim, não estou dizendo que seja algo ruim ou bom, mas sempre vai estar inserido dentro de algum dispositivo. Não existe ausência de dispositivo, sempre vai ter. Enfim, dispositivo da sexualidade, ele sempre vai ter, por exemplo. A questão é estar com ele. Enfim, é como se esses pensadores entregassem para a gente uma ferramenta de pensar a realidade, né? Isso insere um pouco também das artes, né? Nessa dinâmica que a gente não sabe muito bem o que é um objeto de arte, o que é um artista. Enfim, essas categorias são bem flutuantes dentro do universo das artes, né? Sobretudo dos anos 50 cá, dentro da arte contemporânea. Então, para, digamos, navegar nessa, entre aspas, bagunça, nesse caos, a gente encontra uma série de quase que conceitos, ideias que são flutuantes também. Você pode pegar a ferramenta do dispositivo e colocar em diversos lugares. Na sexualidade, no que é um museu, por exemplo. Até no fim do ano mudou a concepção no Brasil, né? Atualizaram. Até tem um instituto que, digamos assim, vai, digamos assim, ordenando o que significa um museu, e foi acrescentado no dezembro, o museu também é um local de, enfim, preservação do ponto de vista socioambiental e de produção de diversidade, né? Então, isso está dentro do que é um museu agora, né? Antigamente, não. A gente quase não via, ou tinha, digamos, a ideia de que o museu tinha que, digamos, valorizar a diversidade e nem muito menos até a preservação, ligada até mesmo do ponto de vista ecológico mais amplo do termo, né? Enfim, são ideias novas que entram nessa composição do que é um museu. E entrando, digamos assim, nessa composição do que é um museu, a gente vai mudar esse dispositivo do que é um museu, né? É claro que já temos museus, digamos assim, mais modernos, digamos assim, aqui no Rio tem um museu de terceira geração, que é o Museu do Futuro, que vai discutir futuro, né? Isso é interessante. A ideia principal dele não é discutir passado, né? Mas discutir, sobretudo, o que vai vir à frente, né? Um museu, digamos assim, que não olha para trás e nem para agora, mas que é, sobretudo, tentar antevir o que vai vir lá na frente, né? É interessante, né, de pensar nessa linha de tempo que às vezes é muito linear, né? Mas trazendo isso, falou alguma coisa? Não. Não, é que eu estou tossindo, desculpe. Ah, tá. Então, um dispositivo Carlos, Pode falar. o museu também é um lugar do conhecimento, não é? Ele é um dispositivo da diversidade, um dispositivo da arte, mas também é um dispositivo que produz conhecimento, né? Você vai ao museu admirar uma obra, ou um museu de história natural, ou um museu biológico, seja o que for, é um local de conhecimento. Eu acho que também o dispositivo pode ser entendido dessa perspectiva, não? Sim, o dispositivo está na linha do que é o saber e o não saber, né? Quando a gente fala da produção de conhecimento, a gente vai encaixar sobretudo na ideia de saber, né? De produção de saber. E isso estaria mais ou menos envolvido nessas últimas 3 linhas aqui, né? Quando ele diz, em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O conhecimento é o dito, né? Enfim, é o que está organizado e gerenciado no saber, né? O museu, desculpe, o museu sempre vai produzir conhecimento, né? E o conhecimento a gente consegue traduzir em palavras, né? Ou em ordenamentos visuais, ou em outras linguagens, né? É o dito, né? O museu vai oferecer isso. O dispositivo vai lidar com o dito, mas também com o não dito, né? O museu vai entregar, digamos assim, conhecimento, mas coisas que não são também conhecimento. Coisas que cada um vai, digamos, englobar, né? E podem ser sensações, enfim, alegrias, tristezas, sensibilidades múltiplas, né? Enfim, isso pode virar conhecimento, pode ser algo escrito, dito, etc., pode se tornar,
mas é algo que, digamos, é entregue, né? Está numa ordem do não dito, né? O dispositivo é algo que, digamos assim, atua nessas duas linhas, no dito e o não dito. No dito está, digamos assim, o saber e o conhecimento. O não dito pode virar conhecimento. Enfim, é uma zona ali que engloba, digamos assim, esse entorno do conhecimento. É como se ele falasse, ó, tem o conhecimento, está dentro desse quadradinho aqui, mas tem todo um campo que circunda o conhecimento, o não dito, que pode ser, digamos assim, uma chave para entender isso, que é importante também, e que importa para essa ideia de dispositivo, né? Por exemplo, quando a gente fala de sexualidade, se a gente pegar do ponto de vista temporal, pegar um período mais repressivo, no início do século XX, digamos assim, o dito naquele momento é que mulher não poderia fazer um monte de coisa, mas existe toda uma camada não dita em volta disso naquele momento. Enfim, há fugas, há, digamos assim, desvios, há invenções, há, digamos assim, até mesmo disfarces que ajudam a chegar em outros pontos, né? Em outras palavras, em suma, né, pegando a palavra, talvez até mesmo do próprio Foucault, né, tem o dito e o não dito e essas coisas que armam o que é um dispositivo, né? Pegando, por exemplo, o exemplo da sexualidade, mais uma vez, existe o dito conforme o momento histórico. Ou seja, pegar o período mais repressivo, enfim, início do século XX, você tem o dito, mulher não pode fazer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele momento, tem o não dito. Enfim, as pessoas que fogem desse dito, enfim, perfuram, sabotam, criam estratégias para, digamos assim, perfurar isso aí, né? Então, quando a gente fala de um dispositivo, tem o que é mais ou menos claro nele, que é o dito, mas tem toda uma gama de, digamos, coisas circundantes que a gente não sabe muito bem, mas que estão ali presentes, né? Então, o dispositivo a gente chama atenção porque a gente é capaz, digamos assim, de organizar e ver. O conhecimento é isso, né? O conhecimento é algo organizado, algo que a gente pode catalogar, posicionar ou até mesmo ordenar, né? O conhecimento é bem ordenável, é bem, digamos assim, caracterizado por seus lugares definidos, né? Mas também tem o não dito, né? Que sempre está nessa relação com o dito, né? Onde você tem o dito, você tem o não dito, né? Que é uma série, digamos assim, de coisas circundantes que estão ali, né? Em outras palavras, o que está chamando a atenção, olha, é dizer mais ou menos, olha, o dispositivo vai ter um campo do saber e vai ter um campo do não saber que importa também, né? Existe um não saber que circunda o saber, né? É interessante chamar a atenção para esse lado, né? É como se, digamos assim, existe um saber ordenado que está dentro do museu. Vamos pegar um museu mais atual, mais um museu. Vamos pegar um museu do conhecimento, né, do amanhã, que é, enfim, ao mesmo tempo está dentro de uma organização do saber, ou seja, ele vai mexer com determinados temas do futuro, mas dentro dessas organizações vão ter fissuras, né? Vão ter coisas não ditas que deveremos e devemos olhar também. Então, o dispositivo ele sempre vai ter como se fosse uma ponta solta, né? Vai ter o dito e vai ter uma ponta solta desse não dito que pode ser um plano de fuga também, né? Escapatórias, né? Porque o dito às vezes encapsula, né? Diga-se de passagem, o conhecimento é bom, mas também, em alguns casos, tem uma noção política meio complicada, que o atravessa, né? Enfim, podemos pensar o quanto a ciência também, às vezes, é usada politicamente de forma, enfim, altamente errônea, né? Vamos lá atrás, pensar, enfim, nos usos que fizeram da histeria em Freud, não em Freud, né? Antes de Freud, Freud vai mais ou menos organizar aquilo ali tudo, né? Enfim, tudo caía na histeria em determinado momento histórico. Enfim, é um dispositivo também, né? Você cataloga um saber, um dito, no caso a histeria, e o não dito tem que ser levado em conta também, né? Pensar como, enfim, pegar os exemplos dos manicômios, né, daquela época. História também da histeria, desculpe interromper,
Não, pode porque falar. a histeria no século XIX ela está pejorativamente chamando todas as mulheres de histéricas, porque só mulher é que é histérica. Sim. Então, é mais apreciação às mulheres. Ó, as mulheres são essas histéricas aí. A gente não vai dar importância a elas. Elas são histéricas, elas não servem para nada. De novo, até uma virada, que a histeria passa a ser vista não como uma coisa pejorativa, mas como um caminho de acesso, uma doença que desapareceu no século XX, não sei se você percebeu. Não existe mais. É raro encontrar alguém histérico, mas é uma doença que sumiu. E no lugar dela surgiram outras, né? Manicomiais, as doenças do toque, né? As doenças bipolares, que são muito graves. Mas a histeria como um pejorativo feminino não existe mais, ainda bem, né? A histeria do século XIX era um guarda-chuva para tudo, né? Uma explicação para tudo, digamos assim, né? Bem genérica ela, né? E com o tempo ela foi ramificando, né? Ela foi sendo mais, enfim, ela foi meio que derivando outras coisas e, digamos assim, sendo tipificada, subtipificada em outros ramos, né? Isso tudo. E o interessante é pensar que, por exemplo, no século XIX existe, digamos assim, esse dito, ou seja, esse ordenamento do que é a histeria, mas existe o não dito já naquele momento, ou seja, já existe esses, digamos, essa gama de subtipos, né, de, entre aspas, doenças, né, que estão dentro da histeria, né? Por isso que o dispositivo é uma forma de análise, né? A gente olha o que é dito, mas também começa a pensar o que é o não dito, né? Por exemplo, mais uma vez, pensando na histeria do século XIX, o dito é a histeria ser quase uma explicação comum de todos os problemas do mundo e mais um pouco, né? Sobretudo, digamos, aplicado ao gênero feminino, né? O século XX, a gente começou a ver que não é assim, né? Tem diversas outras coisas, inclusive o nada, né? E isso é o não dito daquele tempo, né? Enfim, já existiam outras, digamos assim, patologizações que já existiam no século XIX que foram enquadradas dentro desse conhecimento do que é histeria. Enfim, naquele momento que, enfim, sempre vai valer a pena a gente olhar, né? É o não dito daquele momento, né? Isso que é interessante. Agora, é igual a gente pensar hoje em dia os não ditos atuais, né? Pois Enfim. eu estava pensando nisso. Quais serão os não ditos hoje, né? Olha, eu estava até vendo um filme recentemente que eu achei bem interessante, que é a história real de um médico. Como é que é o nome? Entre Gigantes, que é a história real mesmo, de um médico americano que trabalhava com autópsia e descobriu uma doença, que é resultado daqueles jogos de futebol americano que você tem choques com a cabeça, Ah, né? sim, sim. O filme é até de 2006 e a história real ocorreu em 2002, né? E ele trabalhava no hospital, enfim, achou, digamos assim, um jogador lelé da cabeça, de certa maneira, ele vai investigar da onde vem aquilo e começa a achar vários casos, né? Claro que uma a cada 2 anos, alguma coisa assim, e no espaço de 10 anos ele formula uma nova doença, né? Proveniente desses choques que tem dentro do esporte, né? Também o boxe, né? O pugilismo, né? Não só Exatamente. o americano É violento. trauma craniano, alguma coisa assim. Eu não sei muito bem o nome, é um nome longuíssimo até, mas é aquele negócio, né? Já existia, imagino até que esse cara foi bem perseguido até, bem, sofreu várias represárias, enfim, como é que um médico, enfim, ousa, né, enfrentar uma liga de futebol altamente lucrativa, Ah, né? sim. Ele teve várias ameaças, é um cara bem, hoje em dia, claro, é bem conhecido no mundo até, mas ele sofreu pressões ali para o estudo não avançar.
Mas o interessante é que ele viu um indício ali, algo que não era não dito, né? Dentro do dito, né? Sempre vai ter essas fissuras, e começou a investigar, né? Esse não dito acabou virando uma doença, né? Uma catalogação e, enfim, seja novas formas de tratamento, essa coisa toda, né? Enfim, é curioso pensar como a medicina, ela é um saber, né? Ela vai gerar não saberes também, ela negocia sempre com o não saber. Aí o papel da pesquisa, né? Por isso que a pesquisa em arte sempre é importante, né? Hoje em dia, né? Porque a arte ela vai lidar com o dito e o não dito. E o não dito em arte é incômodo, enfim, algo que a gente não consegue nem colocar em palavras, né? Às vezes é um recuo, enfim, e outras coisas, né? E isso acaba sendo um ponto para investigar com o tempo, né? E por isso que a gente está com pesquisa hoje em dia, né? Qual é o seu projeto de pesquisa, né? A arte vai gerar não dito. Ela vai trabalhar com o dito, com o que a gente consegue nomear, dizer, transformar em linguagem, às vezes, falada, né? Linguagem, de certa maneira, um pouco mais estável, né? Mas, ao fazer essa disposição em linguagem, digamos, dita, a gente provoca vários não ditos, né? E esses não ditos têm que ser pesquisados e investigados, né? Aí cada um vai lidar com seus não ditos, né? O que a gente não consegue, às vezes. Se a gente pensar um pouco na linguagem da psicanálise, fazendo um trocadilho forçado, é como se o dispositivo ligasse porque é consciente e inconsciente ao mesmo tempo, né? Enfim, como se chamasse atenção para isso, né? É interessante. A gente pode pensar, o Foucault, ele tem uma graduação em psicologia, né? Ele tem duas, né? Ele é filósofo e psicólogo também, né? Apesar de ele ter feito mestrado em doutorado na área de filosofia, né? Muito da conhecimento dele provém da psicologia também, né? Ele chama isso aqui de dispositivo, né? É uma forma de você pensar tudo o que vai te subjetivizar e as linhas que chegam até você, né? Nunca vai parar de chegar alguma coisa até a gente. Cada um se envolve em diversos dispositivos na vida, né? Enfim, a família é um dispositivo, ver a TV é dispositivo, a forma de aprender é um dispositivo. Tudo pode ser um dispositivo. Na verdade, é um conceito para se mediar e tentar analisar as coisas. É uma ferramenta, na verdade, né? Dispositivo é uma ferramenta, pensar o ordenamento das coisas, né? Tipo, quando a gente pega em arte, a gente começa a ver obras como isso aqui, né? Projeto para uma pintura, né? Aqui o artista sabe o que é uma pintura, sabe o que é um circuito de arte, sabe, digamos assim, diversos elementos da história da arte, enfim, essa ideia até de quadradinhos, perspectivas, enfim, pinceladas, escrita no meio da tela, enfim, ele tem um conhecimento do que é a arte e, a partir desse conhecimento, ele começa a lidar com coisas que geralmente não são ditas, né? A gente pode pensar até mesmo do ponto de vista mais simples, né? E não dizendo de diminuir o trabalho, mas como pode ser apontado aqui elementos que, digamos assim, enfim, não faziam parte do circuito de arte, né? Ou começam a fazer parte dos anos 60, 70 e etc. Enfim, a gente ainda muito imiscuído da ideia de arte como quadro, pintura e etc. E aqui ele vai em outra linha, né? A desaparição, né? Está em espanhol, né? A desaparição, enfim, projeto para uma pintura. Ele vai explorar outros campos, outras linhas, outras coisas não ditas, né? Até que ele vai falar de desaparecer, né? Quando a gente fala de arte, ele está falando em aparecer, em surgimento, em um monte de coisa, né? Aqui ele está falando de desaparecer, né? A desaparição de nem concluir, né? Dá uma pincelada, coloca outro signo, enfim, ligado ao universo da pintura, né? Uma pincelada ali, escreve uma frase embaixo, quase como uma legenda para deslegendar, né? Eu acho legal assim, pensar o contrário às vezes, né? Ele coloca quase que uma escrita para não concluir, mas desconcluir, de certa maneira, né? No caminho contrário, né? Porque aqui ele sabe o que é o circuito de arte, sabe o que é uma pintura,
sabe que, digamos assim, quais são os componentes que, digamos, movem esse dispositivo, que é a pintura, o circuito de arte, ou, digamos assim, o mercado como um todo, e vai no caminho contrário, né? Propõe uma resposta diferente, algo não dito, né? E está falando de desaparecer, né? Quando a gente fala de não dito, opa, é alguma coisa que está ali que eu não consigo nem aparecer, então talvez desapareça. Então, enfim, projeto para uma pintura, né? Projeto é o quê? Algo anterior à pintura, né? Não é a pintura em si, né? Projetar, você coloca até... Projeto é interessante porque é uma palavra que ela atribui futuro, né? Projeto, enfim, de vida, projeto de trabalho, projeto de, sei lá, a ideia de projeto vem de project, né? Que é tipo lançar algo à frente, né? Projeto de bala, se a gente pensar um exemplo mais banal, né? É um projeto de bala é atirar, né? Jogar algo à frente. Se vai dar fruto, sabe-se lá se vai ou não. Tem uma relação de potência no meio disso até. Mas a ideia de você, digamos assim, lançar algo à frente, projeto, né? E aqui tem uma pincelada, né? O projeto começa com um passo, talvez uma pincelada. Deve ser interessante até. Até curioso essa aqui, até lembrei desse projeto essa semana, desse trabalho, porque não sei se vocês leram, né? É engraçado que eu falo em plural, né? Enfim, você vai conversar às vezes com pessoas que nem estão aqui, né? Isso é interessante, mas que vão estar. É um negócio de presença meio louca que a internet proporciona, né? Mas essa semana teve um senhor que ele era restaurador de móveis. Está uma matéria no BBC de Londres, traduzido para o Brasil, até bem legal. Ele, enfim, por hobby, ele gostava de ver pinturas rupestres. Eu vou colocar no grupo depois dessa matéria, né? Da BBC. Ele, enfim, sempre via três pontinhos em pinturas rupestres relacionadas à última era do gelo, né? Enfim, a gente sempre via, né, aqueles desenhos de pinturas rupestres de animais, né, e três pontinhos, ou pontinhos dentro ou fora. Ninguém nunca soube o que era isso, né? Várias teorias. E ele, digamos assim, descobriu essa semana, até com apoio, né, dois professores da Universidade de Cambridge e mais um que eu não lembro de onde é a universidade dele. Mas ele descobriu que aqueles três pontinhos era o período, digamos assim, de reprodução dos animais que estão nas imagens, sobretudo dentro de um calendário lunar, né, que eles se orientavam naquela época. Uma baita descoberta, ninguém nunca tinha pensado nisso, né? E ele Interessante. descobriu. Muito bem interessante. Ele é uma pessoa que ele é praticamente uma espécie de arqueólogo por hobby, né? Não, Ele é mas um ele restaurador. percebe isso que os arqueólogos não viram, né? É o que está dito e o não dito, porque o que não está dito está ali, os três pontinhos, não está dito, mas está dito. Exatamente, exatamente, né? Ele viu que tinha ficado uma ponta solta ali, né? E levou aquilo ali a se questionar, né? Foi essa semana bem interessante a matéria da BBC. Eu vou colocar no grupo depois. Ele Coloca assim, eu adorei, gostei muito dessa matéria. é bem interessante, assim, porque são três pontinhos dentro de várias cavernas que tem, né? E ele começou a pesquisar as imagens desses pontinhos e descobre que aquilo ali é o ciclo de fertilidade daqueles animais, né? Isso dentro da... E aí vai ter que pesquisar também o que é o sistema de organização de tempo daquela galera, né? Que é tempo lunar, né? Bem interessante o trabalho dele. E ele vai investigar isso, né? Enfim, pontinhos, né? E isso é interessante para a gente pensar o que é o circuito, né? O que é, digamos assim, esse dispositivo, né? Que é ordenado e a gente tem que conhecer para justamente saber suas falhas, onde quebra, onde não funciona e valorizá-las, né? Olha que coisa interessante, você falou sobre isso, eu me lembrei de uma matéria que eu li em algum lugar, não sei aonde, foi na internet. Você Hum, lembra das cavernas que tem aquelas mãos espalmadas? sim, tem vários locais no mundo, né? Vários locais. Eles estudaram que são mãos femininas e de crianças. Hum. Então, levantaram a hipótese de que as pinturas nas cavernas foram feitas por mulheres. Pode ser, né? Pode ser. Eu acho. Tem aqui na Argentina, né? Vi que tem na Argentina, aqui na América do Sul, né?
tem na Oceania, tem em alguns locais da Europa, né? Enfim, essa ideia de fechar as mãos, né, ali. As Eu mãos acho são da pessoa se identificar, né? A identidade. Ó, eu ponho a minha mão aqui, né? Vou deixar registrada a minha passagem por aqui. Tá lá. uma Mas depois, assinatura, né, de certa maneira, né? olha só o salto que eu dei. Se forem mãos femininas, faz sentido as mulheres estarem se preocupando com o período fértil dos animais, já que as Olha, mulheres também são criadoras de vida e são férteis, então elas são reguladas pela lua. olha, é uma hipótese interessante. Eu acho que eu gosto muito de investigar, digamos assim, essas áreas assim. Eu tenho uma paixão hoje em dia por física, né? Astrofísica, sobretudo, né? Fico pensando o que falta ser investigado nessa área. Enfim, eu sempre gostei do Carl Sagan, né? Carl Sagan, para mim, lá atrás, e Então, até hoje eu você tava... viu as últimas imagens do rover Marte? Em Marte, você viu? Eu vi, eu vi, eu Eles vi. descobriram ruínas e um anfiteatro. Não, eu cheguei a ver algumas coisas até, mas não cheguei a ver essa parte, não. Vou dar uma olhada até. Eu vi algumas imagens de Marte, mas... Internet passando o tempo todo, que o rover filmou uma cidade, primeiro uma cidade no alto de um morro com casas, e agora é um anfiteatro com muralhas, com aquelas pedras que lembram as muralhas da América do Sul, que são aquelas pedras encaixadas uma na outra. Hum, Incrível, incrível. E uma delas em ruína, o rover filma, tem portas recortadas, mas muito bem feitas, né? Entradas por dentro do prédio. Só que o rover não pode entrar dentro do prédio porque não tem como. Mas a filmagem está magnífica, dá uma olhada. É o depois mar. eu vou dar uma olhada, assim, isso aí com... Eu gostava muito do Carl Sagan, ele tem umas tiradas que ele vai tentar explicar alguma coisa e às vezes ele tira umas tiradas assim muito loucas, eu acho. Louca no bom sentido, de engraçada. Eu nunca esqueci quando ele foi explicar uma vez a ideia da expansão do universo, que é a ideia da quarta dimensão, que é uma coisa que eu acho que a gente não estuda isso em arte, vejo pouquíssimo em arte, a quarta dimensão, né? Fala muito de 3D por causa do Renascimento, mas a gente não estuda a quarta dimensão. E ele falando lá do universo expansão e falando porque a luz fica vermelha, enfim, você vê que ela está se distanciando, se a gente estudar hoje em dia, no universo, né? E aí ele fala, isso aqui é como se a gente estivesse numa gafe social intergaláctica, porque está todo mundo indo embora, se distanciando da gente. Eu falei, caramba, uma gafe social intergaláctica, como se o planeta tivesse feito uma vergonha e está todo mundo indo se distanciando. Assim. O Carl Sagan tinha umas tiradas assim que eu acho... Eu não sei se ajudava ou não, porque ele usava essas tiradas depois de umas explicações assim bem complexas, né? Mas era engraçado ver isso. Eu sempre achei bem legal essa... Apesar, diga-se de passagem, para estudar o universo, a gente não sabe nem o que é matéria escura, essa coisa toda, né? Tem muito não dito ali que está ali, né? Enfim, a gente não sabe o que é, mas está ali, né? Funciona. Eu acho interessante pensar essas expansões, essas coisas, enfim. É até curioso, eu estava falando de Foucault muito, essa ideia de enfim, do dispositivo, é praticamente um conceito novo que ele utiliza, porque ele usava direto a ideia de episteme, né? Episteme é pele, né? Enfim, é pele, e pele é aquele negócio, quando você tira uma, você acha outra, né? Você tira uma, você... pegando um exemplo mais banal da pele do nosso corpo, né? Se você tira essa camada de cima, tem mais tecido embaixo, e você tira o tecido, tem mais tecido. Enfim, ou metaforicamente falando, pele é uma espécie de forma. Enfim, a gente precisa, às vezes, colocar algum ordenamento formal, pode ser uma palavra, pode ser algo visual, para entender coisas que a gente não sabe muito bem. A ideia até do demiurgo grego. Né? O demiurgo grego é o criador, né? Mas
Enfim, eles não procuram dar uma explicação, enfim, não é como a cristã, né, que tem Deus como criador de tudo. Eles falam que teve um demiurgo que criou e a gente está aqui. Né? Enfim, não importa o que ele criou, de certa maneira, não é necessário ser poderoso ao ponto de ser tão, digamos assim, potente como um Deus cristão. Ele é um demiurgo, criou. Né? E a gente está aqui. Enfim, deu um ponto de partida lá atrás. Né? O que é o demiurgo no ponto de vista grego, não há muita definição, mas ele deu o pontapé lá atrás. Mas é, sobretudo, uma palavra, um conceito, uma forma, né, para dizer, olha, foi isso que criou lá atrás. Não sei se importa muito para a gente, mas foi isso. Né? Isso é curioso de se pensar, né? Mas, enfim, vamos seguir um pouquinho também. Esse cara aqui, deixa eu explicar rapidinho o que é isso. Por que tem esses trabalhos desse cara? Esse cara se chama Ennio Assani, né? I-N-I-O-A-S-A-N-I. Ennio Assani. Ele escreve quadrinhos, se a gente pegar o famoso mangá japonês, e nos últimos anos a obra dele tem se espalhado no Brasil, tem 4 ou 5 editoras publicando já. E por que ele está aqui? Né? Primeiro, porque ele é um cara meio difícil de ler. Né? Enfim, isso aqui é um quadrinho dele chamado Boa Noite, Pum Pum. Né? Boa noite, o quê? Pum Pum. Pum Pum. P-O-M, P-O-M. Boa Noite, Pum Pum. Né? E ele é um cara difícil de ler, porque é um cara muito trágico. E um cara, enfim, ele... Por isso que eu até estou pensando em colocar um grupo para falar de Nietzsche, né? Que Nietzsche tem uma concepção trágica da vida, né? Eu acho interessante. Por que trágica? Porque na tragédia, enfim, existem, digamos, uma série de coisas que atravessam e acontecem mudando o destino a cada momento. A tragédia clássica é isso, né? A gente não tem, digamos assim, um controle do destino. Isso acontece. Até, diga-se de passagem, a tragédia, do ponto de vista grego, não trabalha com tempo e linha. Né? Então, quando a gente coloca o tempo em linha, a gente começa a construir uma ideia de futuro muito amarrada, né? Muito de amarrar o projeto. Né? A gente está falando de projeto. O projeto tem linha do tempo. Né? Uma tentativa de domesticar o tempo. Né? E, digamos assim, quando a gente trabalha com uma noção de tempo, digamos assim, que o futuro não precisa ser necessariamente amarrado nessa linha, a gente chega quase que na tragédia grega. A tragédia grega é isso. Toda hora acontece alguma coisa que o caminho é desviado, né? A gente não sabe muito bem. Os deuses são, enfim, jogam com a vida humana, né? E nós somos joguetes nas mãos dos deuses, de certa maneira, né? Eles ficam guerreando, brincando, apostando, né? Enfim, estou falando isso mais do ponto de vista grego por causa da noção de tempo deles, né? Ou seja, a noção de tragédia é um pouco sempre negociando com o acaso. Né? A gente fala em acaso trágico, é o acaso que não está em nossos planos. Né? A maioria das vezes a gente associa isso à morte, doença, com uma coisa negativa. Né? Mas isso é a vida. Né? Isso é interessante. Né? A vida tem uma concepção trágica. A vida é trágica, na verdade. Diga-se de passagem, se a gente pega a disciplina História, ou até mesmo a disciplina Filosofia, elas bebem muito da tragédia, como gênero mesmo. Né? É de lá que a gente tira, enfim, concepções, conceitos, experiências, enfim, uma série de conhecimentos para trabalhar com a dinâmica da escrita da história. Né? A história nada mais é do que trágico. Né? Não estou dizendo que trágico esteja ruim, né? Porque a gente pensa que o trágico é ruim, não. Estou aqui dizendo basicamente que o trágico é sempre lidar com o imponderável. Né? É sempre uma noção de que pode acontecer alguma coisa. Não, digamos assim, levando para o radicalismo de pensar e transformar isso em uma fobia. Isso também gera ansiedade também. Né? Se tudo pode acontecer, pode, enfim, se afundar numa ansiedade complicada. Ou, em outro extremo, se nada acontece, pode também cair em um radicalismo, às vezes, de não fazer nada também, de, enfim, paralisar.
Mas por que eu estou colocando isso aqui? Eu nem estou falando muito do Nietzsche. O Nietzsche, eu estou querendo trabalhar o Nascimento da Tragédia, um curso separado, só o texto, né? Porque o Nietzsche, ele é estranho. Tem A Origem da Tragédia, né? Enfim, primeiro livro dele, com 27 anos, lá que vai falar de origem Você dionisíaca. quer fazer um grupo de estudos do Nietzsche, não é isso? Eu vou fazer paralelo. Assim, né? Tem algumas pessoas me procurando, mas é baseado, digamos assim, na discussão de textos, né? Umas três ou Então, quatro. tem uma conotação de ligar Nietzsche com arte, seria somente Nietzsche. Talvez Deleuze com o tempo. Algumas pessoas me sugeriram vários textos, né? E, e eu estou mais ou menos fechando um consenso de começar por Nietzsche, o primeiro livro do Nietzsche, né? O Nascimento da Tragédia, A Origem da Tragédia, né? Depende da tradução, que é um texto, enfim, mais tranquilo de ler, né? Em relação ao Nietzsche, né? Porque depois ele, à medida que ele vai avançando, os textos vão ficando bem complexos, mas ali ele está muito ainda, eu acho genial. Depois ele vai discordar de muita coisa daquele livro, né? Mas é um bom pontapé inicial, né? E ali ele vai discutir de onde vem a tragédia, né? A E origem você da tem tragédia. a data e tem algum preço? Como é que é? Ainda não organizei isso, mas provavelmente daqui a 2 semanas, eu acho, 2 ou 3 semanas. Mas eu estou vendo, eu tenho 3 pessoas já interessadas que me procuraram já, mas eu ainda não sistematizei, até divulguei para algumas pessoas. Eu tenho até o PDF já do Nietzsche, né? A edição que eu espero dar para todo mundo ler a mesma, pelo menos, né? Porque aí a tradução modifica bastante, né? O texto eu já tenho, são 24 capítulos, né? Tem o preâmbulo também, né? Mas enfim, daria uma média de 6 pequenos capítulos por encontro, né? Ou até, tipo, não é obrigatório ler. Não vou obrigar ninguém, né? Mas a ideia é também quem queira participar, é uma coisa mais aberta, de certa maneira, né? Ainda não decidi alguns detalhes, mas eu devo trabalhar um pouco nessa linha. Mas o Nietzsche, o interessante é que ele vai trazer uma perspectiva trágica para a vida. Ele não é pessimista, isso que é legal. Muita gente coloca Nietzsche como pessimista. Pessimista era Schopenhauer, que era anterior, mas Nietzsche, pelo contrário. Tanto se a gente pegar um outro conceito que não está ali no Origem da Tragédia, né, que é o amor fati, que é interessantíssimo esse conceito, né? Que amor é o destino, independente do que ele seja. Isso que é curioso. E não é, por isso que tem a ideia do super-homem ali dentro, né? A ideia de superação. É uma máquina de. O Nietzsche, ele abraça o mundo, mesmo sabendo que o mundo tem uma concepção trágica. Isso que é curioso, né? O mundo é trágico. Enfim, acontecem coisas da ordem do imponderável toda hora, né? Enfim, desde coisas simples a coisas mais complexas, né? Mais que afetam uma quantidade de coisas de vida ou morte ou coisas até mesmo traumáticas, de certa maneira. Que eu estou tentando hierarquizar, mas ainda assim essa hierarquia cai por terra, dependendo da pessoa. Mas, enfim, tem esse lado. E esse escritor aqui, é bom lembrar, esses quadrinhos não são feitos para crianças, né? Ele trabalha com isso de uma forma bem curiosa, porque ele pega grandes eventos ou coisas, digamos assim, que são enormes e começa a investigar as pequeninas coisas que ocorrem ali. Ou seja, são as relações que ocorrem nesses momentos. Parênteses à parte, o Inyo Asani, que é o autor desse aqui, esse aqui é o Boa Noite Pum Pum, né? Pum Pum é esse personagem aqui da direita, que é um personagem jovem, de certa maneira, mas que é representado também de forma um pouco, digamos assim, cartunesca, né? Em compensação, o resto do quadrinho, ele meio que faz uma fotografia, tem esse lado também. Esse autor, ele vem da fotografia. A forma de criação das imagens é curiosa, porque parte de uma fotografia em junção com uma projeção 3D e no computador de junto e sai esse desenho. Por isso que a gente vê vários pedaços que lembram muito uma fotografia. Ele usa vários dispositivos, até pensando nesse trocadilho, até nesse momento, para gerar essas imagens, mas tudo nele é meio difícil de ler. Tipo, uma das coisas que eu assumi, olha que eu sou acostumado a ler coisas bem pesadas, que eu falo até, mas haja fôlego para ler esse cara. Esse cara tem uma escrita, mexe com os assuntos bem hards e, curiosamente, através de situações, entre aspas, banais, né? Ele pega, enfim, situações do cotidiano, pessoas comuns, de certa maneira. Claro, algumas têm, digamos assim,
situações quase que envolvem situações alheias. Deixa eu só mudar um pouquinho e avançar, depois eu volto. Esse aqui é um outro, digamos, quadrinho dele, que eu nem sei o final. Eu estou lendo isso aqui desde setembro, na verdade, que me mandaram ler. Eu falei, tá, lê esse troço aí. Algumas estão saindo em português, algumas tem que ler em outra língua, né? Mas isso aqui é um quadrinho. O nome dele é complicado de dizer, né? Que é D Demons, não, Dead Demons, Destroy D. Esse é o nome mesmo, tem uma onomatopeia no meio do título, né? Mas ele escreveu isso aqui, desenhou de certa maneira em 2018. E o interessante não sei o final dessa história ainda, já está sendo publicado até no Japão. É o seguinte, chega uma nave espacial na Terra, que é esse trambolhão ali atrás, né, que está no céu, e cobre Tóquio, e fica lá durante 3 anos. Enfim, um negócio. E ele começa a analisar como é que fica a vida das pessoas durante esses 3 anos. Né? Mas a nave não sai ninguém de dentro dela, não acontece nada, só fica lá parada. Vai sair depois com o tempo. Mas os 2 primeiros livros, tem até o 6 já em português, vai até o 11, se eu não me engano, mas o português tem até o 6. Mas o que ele está tentando pegar através dessa situação é como é que fica a vida das pessoas. Você tem aquele troço ali em cima, o negócio há 3 anos lá, já tentaram tacar bomba, tentaram destruir, tentaram fazer um monte de coisa, não conseguem. Tacam bomba, estão fazendo tudo. Mas o que ele quer averiguar e estudar com isso aqui, que é interessante contar nessa história, é que ele quer entender como é que as pessoas sobrevivem com esse troço lá em cima. Como levar a vida. Eu imagino. Você já pensou uma nave estacionada no céu, em cima da sua casa? O que você ia fazer? E 3 anos. Ele pega não é um filme de Hollywood que faz isso durante um dia, né? Ele vai querer justamente entender como é que você vai tocar a vida durante 3 anos, né? E isso aqui foi muito associado também, isso aqui saiu antes da pandemia, né? Então, tem muita gente agora falando, pô, parece até que ele conseguiu chamar atenção para essa discussão do, entre aspas, novo normal, né? Que agora na pandemia todo mundo fala novo normal, novo normal, novo normal. E dentro dessa história aqui, é uma história meio trágica, de certa maneira. Por exemplo, essa personagem que está com o rosto nas costas da outra, ela não consegue olhar para a nave. Ela não consegue. Sabe, é interessante ver aquele filme do Leonardo DiCaprio no final do ano passado, né, com a Jennifer Lawrence, né? Não olhe para cima. Ela não consegue olhar para aquele negócio. Mas os seres humanos tentam, digamos assim, tocar a vida, né? É o novo normal deles. Isso aqui foi escrito antes da pandemia, isso é muito curioso. Já está sendo feito ainda. Porque demora 6 meses para ter uma revista. A analogia é dizer que essa nave espacial é a representação do vírus que está lá, onipresente, né? Foi escrito antes, né? Foi em 2018 que começou, né? Mas agora a gente está falando do destino, como o destino é um pouco ao acaso, as coisas acontecem, você tem uma intuição do futuro, né? Ele teve uma intuição do futuro. ele está trabalhando, ele é muito trágico, é um cara difícil de ler, sério, é uma das coisas muito... Esse daqui até leve um pouquinho, eu li 2 dele. Aquele do personagem meio cartunesco, aquilo ali é muito difícil de ler, sério. Difícil no sentido de... Ele pega umas coisas muito simples, mas que são muito complicadas. O olhar dele é bem legal. Assim, ele vai... Naquele, são estudantes que... Um garoto está indo para a escola, voltando, etc. e tal, mas nessas curvas ele vai investigar uns troços que você não sai inocente daquilo ali. São quadrinhos para adultos, né? Fica bem legal, definir bem, né? E ele vai mexer com essa ideia de um dispositivo meio, como eu posso dizer, trágico. Né? A tragédia... dispositivo aí é assustador, hein? Eu não queria uma nave espacial estacionada na minha janela, não. Exatamente. E como tocar a vida? Porque o troço fica parado lá. Não faz nada. Não faz nada. O ser humano já tacou todas as bombas lá e não conseguiu fazer nada, né? Depois, é claro, começam a sair umas naves menores que começam a cair. Depois, estou dando todos os spoilers aqui possível. Aí depois saem umas naves menores, os alienígenas aparecem e são quase criancinhas. E a gente começa a matar eles. É até curioso que as imagens são
pesadas até. Ele não pega o ser humano como algo inocente. Pelo contrário, ele começa a pegar as contradições assim, das pessoas. Porque ele começa a ver que, por exemplo, quando você fica 3 anos com uma nave ali em cima, começa a dar um problemão. É até curioso esses problemas que a gente começa a ver de cloroquina, o que fazer, abre, fecha, essa coisa toda que teve não só no Brasil, mas nos Estados Unidos com Trump e em outros lugares do mundo. A gente começa a ver que tem aqui dentro. Mas isso aqui, é claro, boa parte disso aqui foi feito antes da pandemia. Isso é curioso até. É antes. Hoje em dia a gente associa com a pandemia porque a gente está ainda nessa rebarba ainda do pós-novo normal, essa discussão toda atual e contemporânea. Na verdade, quem me recomendou ler foi ano passado, eu até fiz um mês com essa discussão pós-pandemia, para onde vamos, né? E eu falei isso com uma amiga e ela falou, lê esse troço. Eu só consegui ler praticamente no fim do ano, né? E é curioso, porque ele pega situações aqui, é claro, tem uma nave. Aqui tem um fato maior, quase entre aspas, quase um teatro do absurdo, mas que esse teatro do absurdo está ali. A gente não consegue ignorar aquilo ali. Ou não olha, ou tenta dialogar, criar relações com aquilo lá. E essas relações não são pacíficas, são problemáticas e até desafiadoras. Né? Porque, enfim, aquela nave, tem gente que quer atacar, tem gente que quer defender, tem gente que quer esperar, tem gente que enlouquece. Enfim, eu estava lembrando disso com a porta dos quartéis ontem, até, nessas coisas que estão ocorrendo agora. Né? Estava até pensando se é possível associar, enfim, esse período da pandemia, junto com governos malucos, dando aquilo ali, né? Enfim, depois de reler um pouco esses dias até. E esse desenho aqui, esse mangá, vai estruturar isso, né? Enfim, como situações corriqueiras, enfim, podem gerar problemas enormes. Tem um que eu não tem um conto dele que eu acho Cidade da Luz, publicado aqui no Brasil pela, acho que é a LPM até, que é Cidade da Luz, que é uma coisa. Ele conta uma história interligada. Até curioso que ele fala muito de gatos, né? Eu descobri porque gato tem um papel bem curioso na cultura japonesa até, né? O Cidade da Luz é bem estranho, né? Porque são histórias interligadas. Não sei se vocês já viram Relatos Selvagens na Argentina, aquele filme, né? Que é uma história interligada a outra que são quase mini contos que se articulam, né? E Cidades da Luz ou Cidade de Luz, agora não lembro. Se é Cidade de Luz ou Cidade das Luzes, até. Enfim, ele vai desde investigar um garoto depressivo que acaba sendo ajudante do suicídio, aí salva uma pessoa, e você que tem certas ações que são cruéis, mas tem, ao mesmo tempo, pequenas fissuras que você começa a entender que dá para respirar. É estranho, porque ele vai lidar toda hora com o dito e o não dito. Né? Ou seja, coisas cruéis, tem coisas, fissuras ali que permitem respirar, ou dentro de todo, digamos assim, quase que o pandemônio de uma tragédia, você vai tocando a vida. Isso é muito curioso. Aqui nesse mangá, né, uma revista em quadrinhos japonesa, ele vai investigando isso. Né? Como dentro de uma tragédia... Eu li até uma resenha que diz que isso aqui é associado ao período da guerra, enfim, da Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, da memória de Hiroshima e Nagasaki, né, que é uma coisa traumática até hoje. Né? Enfim, é uma coisa que deixa marcas, enfim, como sobreviver no meio de uma guerra, enfim, essas sobrevivências que se tem, né? E, ao mesmo tempo, ter uma vida. Né? Como é que fica isso? Né? Como é que fica essa negociação com... Enfim, você está dentro de uma tragédia, de uma máquina, você não sabe o que vai dar, mas você tem que tocar o barco. Né? Isso é bem interessante para pensar o Brasil atual. Né? Enfim, agora a gente melhorou um pouco, mas passou uma boa tragédia. Né? 700 mil mortos, para pensar. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem fissuras de riso, né? De sobrevivência. Né? E é interessante pensar como é o quadrinho, né? Enfim, parênteses à parte, eu sempre coloquei quadrinho como arte, né? Deixando isso aqui claro, né? A pop art, a gente coloca isso dentro da arte, né? Como um todo. E dentro dessa história, ele investiga isso. Né?
como, enfim, aqui é claro, tem uma situação enorme, né, de uma coisa quase que da ordem do imponderável, né, enfim, como, digamos assim, a gente negociaria no meio de uma situação dessa. Só que aquele negócio, né, são histórias, quer dizer, a tragédia é quase que um gênero universal, mas que vai se adaptando a nuances específicos, né? É uma grande história trágica, isso aqui. Mas, claro, vai se adequar, enfim, à cultura japonesa, enfim, à cultura desses protagonistas, dessas pessoas aqui, né? Enfim, você tem que sobreviver. Enfim, o mundo está literalmente caindo do céu, né? Está despencando, né? É uma coisa até metafórica, né? Pensar que uma nave que até faz uma sombra, ela cobre Tóquio, né? Mas a vida tem que continuar, né? É até curioso que eu fico lendo isso aqui. Foi a época que eu comecei a ler em novembro, até. E foi na época do que voltou o tema em relacionado, enfim, ao antropoceno, enfim, crise ambiental, etc. e tal, aquela coisa toda, né? Ideias para adiar o fim do mundo, né? Krenak, né? E é curioso pensar como está essa perspectiva trágica na vida e, digamos assim, a gente vai inventando soluções, enfim, gingando, né? Acho que é legal essa expressão, né? Vai gingando, vai negociando, vai sobrevivendo, vai, enfim, aceitando e tocando a vida, né? Não pensando a vida como um grande discurso da alegria, não sei o quê, mas como uma certa flutuação, né? Por isso que eu acho curioso essas revistas dele, porque ele pega situações banais, de certa maneira, ou conta pela perspectiva de visões banais, né? Essa história toda é praticamente contada por estudantes, né, que estão ali. Enfim, cada uma tem uma que acaba perdendo os pais, porque cai um pedaço da, enfim, durante o conflito entre, porque tentam jogar bomba lá e de certa maneira, como efeito colateral, cai algo numa casa e os pais morrem, né? A outra não consegue olhar para cima. Tem gente que enlouquece. Enfim, ele vai tentando amarrar essas diferentes perspectivas, né, dentro dessa história, contando quase como uma peça de teatro, de certa maneira, como uma tragédia, né? Mas não é uma tragédia, digamos assim, que a gente sabe o final. Pelo menos eu não sei porque a história está sendo escrita ainda, né? Nesse caso, a gente não sabe o final, né? Só sabe ainda está decorrendo nesses quadrinhos aqui ainda. Mas são, digamos, como as pessoas refletem algo que teoricamente não cabem dentro do sistema, enfim, tradicional e cognitivo da vida delas, né? Não é todo dia que aparece uma nave enorme em cima da gente, né? Enfim, mas não precisamos dizer que a vida, a existência, não para de dar elementos que surpreendem a gente a cada segundo. Enfim, há 2 anos atrás, 2019, eu não imaginava que a gente ia enfrentar uma pandemia, né? Enfim, com o pior presidente da história, diga-se de passagem. Ora, a Enfim, pandemia ou o Bolsonaro, né? é, As como é que, coisas. tipo assim, é da ordem. Enfim, se a gente imaginava uma coisa, a gente tem que quase que aumentar os limites da imaginação. A gente vai começar a lidar até com a categoria do inimaginável, mas é tão inimaginável que a gente para, respira e segue, né? Então, isso aqui, a gente vai vendo nesses quadrinhos, né? Eu acho lindo essas montagens de imagem dele, né? É lindo mesmo. Isso aqui ele pegou... Isso aqui são várias sobreposições de imagem, né? Tem desde imagem aqui do fundo que ele pegou uma imagem do Google Maps, aquele, né, que a gente pode passear pelo mundo nos mapas da Google, né, que fotografou boa parte das ruas do mundo. Ele junta aquela imagem com outra e com outra, com desenho, retoque, não sei o quê, e vai tentando contar a história com, de certa maneira, quase com um ordenamento visual também, né? A gente vê o mundo, sobretudo, pela perspectiva dessas pessoas, né? E ele tenta sempre colocar a gente meio que atrás, vendo o que é isso, né? Tendo essa nave aqui em cima que esmaga, né? Um teto, né? Isso, claro, no cinema, se a gente pensar o norte-americano, tem Independence Day, né? Que já chega uma nave dessa e tá com raio, né?
enfim, explode a Casa Branca, né? A Casa Branca de uma vez, né? A White House. E, enfim, o filme segue aquela coisa, ritmo de Hollywood, enfim, uma outra linguagem. Aqui não, é 3 anos, né? Até o momento, que eu não sei não sei o fim da história, né? A história está sendo escrita ainda, né? E durante 3 anos ele tenta pegar esses nuances, né? Enfim, essa questão de como sobreviver quase com um troço lá que você não sabe se é uma arma, se é uma bomba, enfim, na sua cabeça, e não tem muito o que fazer, né? Você faz o quê? Você vai estudar? Você vai jantar? Essas coisas assim começam a ser questionadas, né? Enfim, esse novo normal, né? Por isso que é interessante ler esses quadrinhos aqui, porque eles começaram antes da pandemia, né? E é sobretudo, digamos, originalmente, parece que o material, o ponto de partida enfim, do autor foi muito relacionado a Hiroshima e Nagasaki, as bombas, né? Mas é uma situação, de certa maneira, trágica, que gera medos, inseguranças, até momentos positivos também, até aumentam as paixões por outro lado, né? Às vezes, a sentido de aproximação de que pode dar tudo errado faz a pessoa aumentar a intensidade em outro lado, né? Querer fazer ela viver com mais emoção e etc, né? Enfim, meio carpe diem mesmo, né? Enfim, a ideia do carpe diem que é barroca, né? Aproveite o dia porque pode acabar. Tem uma coisa em cima de você, você está com uma arma talvez apontada para você e não sabe. Só que aqui ninguém entende o que é a nave, então isso gera uma estabilidade. Aí gera um monte de gente que pode ser fascista, um monte de gente que acha que pode ser amigo. Enfim, você fica uma indefinição quase de mãos atadas, né? Então, o que fazer, né? Não tem resposta muito bem. A gente começa a ver um monte de coisa, desde gente maluca que vai, enfim, enlouquecer literalmente com isso aí, desde pessoas que tentam tocar a vida, desde pessoas que não conseguem, nos mínimos gestos, olhar para cima. Enfim, é interessante porque, em certos momentos, você tem esse trambolhão aí em cima, essa nave, né? E o filme não, a série, né, esse desenho, vai seguindo, né? Ela se torna até, em alguns momentos, como se fosse pano de fundo, né? Tipo esse exemplo aqui, né, que a gente tem visualmente falando. É como se essa nave fosse um cenário, né? Uma espécie de personagem coadjuvante, que a personagem olha, não sabe muito bem o que é, né? Tá ali, mas tem que seguir o caminho dela, né? A vida tem fim, né? Enfim, o mundo vai ser adiado seu fim mais uma vez, né? Isso que é curioso, quando a gente fala de tragédia, no fundo, tragédia, o mundo sempre está acabando, né? Nem que seja pela escolha do autor que fez a tragédia, né? O mundo acaba ali porque a história acaba ali, né? Mas o mundo sempre está acabando, né? Você sempre está adiando o fim do mundo, de uma ou de outra forma, né? E aqui, enfim, a gente tem essa nave que está, enfim, a gente não sabe o que ela é. Ela é boa, ela é má, enfim, vai destruir, vai manter, né? Até onde foi a história eu li, alguns personagens saem dentro da nave e são até crianças, até muito. O desenhista, né, o autor, ele faz um curioso que ele coloca os personagens como crianças que estão dentro, os ETs, né? São crianças, são massacrados pelos militares quando saem, né? E, enfim, você começa a ver que tem uma certa crueldade, que o problema talvez os monstros, né, não sejam nós, talvez sejam eles. Quer dizer, o contrário, não são eles, são nós. Não, como os monstros matarmos criancinhas, né? É, E uma nave esse estava lá parada e não fez nada, por que tinham que matar? é exatamente, né? É até uma questão que tem até enfim, relacionada à Segunda Guerra, sobretudo Hiroshima e Nagasaki. As bombas atômicas não se importaram com ninguém, né? Destruíram cidades inteiras, né? Foi a maior, enfim, destruição em massa que a gente tem do ponto de vista tecnológico falando, né? Enfim, é claro que existem outros genocídios pelo mundo, né? A gente nunca pode negar que existe, né? Mas ali, do nada, as coisas desapareceram, né? A existência sumiu do nada, né? Tem esses
Tem Hiroshima, Mon Amour, né, que eu acho sensacional, adoro aquele filme, né? Verdade. Agora, esse quadrinho, fazendo uma leitura, uma outra leitura, outra perspectiva, e isso se relaciona com as bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então, quando esses ETs saem, eles têm que ser destruídos porque são uma representação dos americanos que destruíram o Japão, na verdade. Não era necessário ter matado tanta gente, ainda mais com um artefato que eles não conheciam o poder ainda. Foi uma grande destruir. Uma grande questão é perguntar a origem do medo, né? Porque aqui tem uma questão que é interessante, porque Hiroshima e Nagasaki vieram de cima. Tudo que vem de cima, enfim, não necessariamente pode ser ruim, né? Mas o medo e a precaução, teoricamente, existem. E essa preocupação, precaução, né, pode ser negativa, né? É como aquela frase que é meio complicada, parabellum, né, que é usada muito no meio militar, né? Se quer a paz ou a liberdade, se prepare para a guerra. Né? O problema é que a gente não sabe. Fale. O Japão, a Alemanha não têm exército porque perderam a Segunda Guerra Mundial e até hoje estão sob o domínio dos Estados Unidos? Não tem. Eles não têm um têm limite exército. de armamento, né? Eles não podem. Eles não têm exército constituído. Não existe. Aí eu só não sei se a Itália também não tem. A Itália eu não sei. Porque a Itália também foi dominada por causa do fascismo, né? Mas eu não sei. Agora eu fico pensando, por que é que depois de 76 anos que acabou a Segunda Guerra Mundial, ainda a Alemanha está submetida ao domínio dos Estados Unidos e por que o Japão também? Não faz sentido. Será que vai ser eterno? Serão sempre dominados, tornaram-se colônias americanas, quando nem foram os americanos que ganharam a guerra, foram os russos? Isso é uma questão que eles são submetidos do ponto de vista militar, né? Enfim, eles não podem ter forças armadas. Ou uma limitação enorme dentro desse campo, né? O Japão tem algumas, por exemplo, armas, né? Até mesmo a Sony está, se não me engano, a Sony é a Mitsubishi, né? Está montando aviões de caça recentemente, né? É até curioso que essas... A supervisão dos Estados Unidos, né? Eles não têm autonomia para fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, eles têm um capitalismo selvagem também, né? Claro, Digamos né? assim, altamente autônomo até em relação aos Estados Unidos, até, né? A Alemanha é uma locomotiva da União Europeia, né? Se você pensar bem, ela é bem... Hoje em dia também o Japão é uma locomotiva, quer dizer, agora nem tanto que a China vai ultrapassar, mas ainda é a locomotiva do Oriente ainda, né? Ainda tem gente que até pensa até hoje que o Japão não está no Oriente, né? Enfim, mas são países que têm essa limitação, digamos assim, militar, mas tem uma capacidade econômica deslumbrante, né? Enfim, são países que foram destruídos pelas guerras e acabaram se remontando, né? Enfim, até hoje eu brinco às vezes, né? Até hoje às vezes o Paraguai, que aqui ao lado, não se contou, né? De 1865, né? A Guerra do Paraguai, né? Claro que eles tiveram uma ajuda a outros momentos, outro tempo, né? Também, né? Tem uma questão, enfim, de tempos também serem outros, né? Mas eu acho interessante porque esses mangás, né, essas histórias em quadrinhos, são feitas para adultos, até são formas de contar tragédia, ou como lidar com a tragédia, né, e não dão algo muito, digamos assim, conclusivo. Só diz que digamos assim, a conclusão é que não vai ter muita conclusão de como lidar com isso tudo, né. Deixa eu retomar esse aqui anterior.
Esse quadrinho aqui é até curioso, é outro, né? Isso aqui é como eu disse, o Boa Noite, pum, pum, né? É até curioso, porque são, digamos assim, um jovem que praticamente tem um trajeto bem comum, né, de certa maneira. Ele vai para a escola, volta para casa e, digamos assim, a inadequação dele no meio disso tudo é altamente, digamos assim, trágica, né? Ele não tem rosto, né? É o que? É uma máscara que ele põe no rosto? Não, é o traço do desenho que é feito para ser assim mesmo, né? Até o desenho ele passa uma linguagem de irreconhecimento ou inadequação, né? Uhum. Destoa de tudo, né? Não tem face, É. né? Ou é representado assim, ou, cadê, deixa eu avançar um pouquinho, com enfim, esse passarinho, que é o pum-pum, né? Ele é altamente, é uma das coisas mais loucas que eu li isso aqui, até loucas no sentido de difícil de ler, porque a história é uma história simples, mas que vai ganhando conotações de compreensão enorme. E dentro disso aí, o, digamos, o artista, ele usa esse personagem um pouco mais caricatural, né, com um desenho mais simples, o que realça a indefinição das dúvidas existenciais do personagem, né? Nem direito, digamos assim, uma imagem mais nítida, talvez até por conta de enfim, de um subterfúgio, né, de quanto mais você indefine a imagem, mais você pode, digamos, aumentar a capacidade de, enfim, imaginação nela, porque, enfim, é como se, digamos assim, a gente não tem uma imagem muito nítida e por essa initidez a gente pode projetar mais coisas que a gente recebe por outros canais, por exemplo. Canais ou linguagem, por exemplo, tem a escrita, tem a narração, tem uma série de outros elementos, mas ele coloca no ordenamento visual justamente o personagem assim, né? Um personagem que tem dúvidas existenciais. É bem pesado isso aí, por isso que pareça, eu falando e mostrando essas imagens, pode parecer algo simples, porque, claro, deu um recorte, né? Tem uma questão de separar do meio e dar outra, digamos, legibilidade, né? Mas é muito pesado isso aqui, né? Muito. Esse artista, ele escreve coisas bem pesadas mesmo. Isso aqui tem classificação etária alta, até. Não é para criança ler mesmo, não. Porque o Cidade da Luz, ele vai, que é outro dele, pô, eu acho pesadíssimo o negócio. Muito. Enfim, ele vai. Em Cidade da Luz, por exemplo, ele vai colocar um jovem como um ajudante do suicídio, né? É uma situação hipotética, mas você começa a ler e ele dá um reviravoltas na história que são. E pega coisas que são factíveis, isso que é estranho. Aqui, enfim, essa história é factível. A única coisa que não é factível, de certa maneira, é justamente a representação do menino. Só que, se a gente pensar aqui em arte, quanto mais perto de representar, mais falso talvez seja, então ele tem um subterfúgio aqui bem artístico falando, né? Ele tira a nitidez, ele não tem definição do rosto do menino, né? É justamente, enfim, representa com essa. Enfim, aqui vai estar em espanhol, né? Mas, enfim, com o PT da internet, essa imagem, né? Enfim, salvar todo mundo de lá à extinção, né? Quizás não posso. Sim, enfim, ele tenta. Tem várias dúvidas existenciais. Os diálogos desse negócio aqui, enfim, são bem complicados, né? Porque está lidando com questões altamente existenciais, bem trágicas mesmo. Enfim. É bem. Isso aqui é mais antigo, isso aqui é mais do início da passagem de 2008, 2010, ali, então já uns 15, 20 anos já. Português tem menos. Mas enfim, é como se, enfim, não tenha resposta do que é existir. Enfim, e é tão curioso esse ato de existir que nem existir como desenho visual, de certa maneira ele existe, né? O reconhecimento é mais ou menos um passarinho fantasma, né? Com as pernas ali, né? Não existe, né? Enfim,
e a saciedade do leitor para complementar, enfim, porque aqui a gente não está tendo acesso, digamos assim, ao enredo, história, narrativa, essa coisa toda, né? A gente está tendo mais acesso à visualidade, né? E essa visualidade, ela não é entregue para a gente, né? Ela é justamente, de certa maneira, entre aspas, sabotada, né? Ele quer valorizar, é interessante pensar isso do ponto de vista de um dispositivo, né? Ele quer pensar como o visual, ou seja, é o não dito, né? Isso que é interessante. O que é dito está na legenda, está nas falas, etc. Mas tem um lado não dito, Eu não digo. enfim, que é justamente não entregue no desenho, né? E a gente começa a forçar e tacar coisa aí. Interessantíssima essa leitura dele, esse uso do meio visual, né? Porque é um desenho que é... E olha que o desenho dele, vou pegar esse exemplo aqui, é muito vivo porque é baseado em fotografia, né? E usa a fotografia, que é a ideia, talvez, de uma arte, entre aspas, isso aqui tudo, que pode se aproximar mais da realidade, consegue capturar ela com uma certa mais fidedignidade, né? Apesar de tudo é tentativa, nada é absoluto, né? Ele parte da fotografia, entra no desenho, muda os traços, mas ao mesmo tempo sabota, entre aspas, a representação do personagem principal, né? Enfim, a gente não tem acesso à Quer face dizer, ele dele. põe o realista ao desenho, porque se baseia em fotografias, mas, ao mesmo tempo, os personagens não são realistas, porque esse personagem aí ele não tem rosto, né? É o quê? Então, ele está justamente brincando com a ideia do que é realismo, né? Porque é a velha discussão da fotografia. Por ela ser tão fidedigna, ela talvez seja a mais falsa de todas. Pois é. Então, o que ele está fazendo aqui é dizer que a fotografia também é uma traição, né? Talvez a maior traição é a que mais se aproxime da verdade. Então, aqui, o que ele faz? Ele inverte, né? Ele continua entregando mensagens para a gente por outros canais, do ponto de vista... Tem a narrativa, tem texto, tem conversa, tem diálogo, tem expressão aqui. Enfim, o próprio personagem ainda mantém elementos expressivos, como corpo, mão, outras coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, não entregue tudo, né? Mas, justamente por não entregar tudo o que a gente espera, que é um desenho mais definido, né? Ele começa a gerar e provocar outras discussões, né? Enfim, é como se ele mexesse com outros campos da gente, né? Ele, digamos assim, vai lidar com um dispositivo de dito e não dito. A fotografia é um dispositivo também, né? Uma forma de expressão. Essa expressão pode ser clara, buscando uma nitidez extrema, né? Ou justamente não, né? E não necessariamente por ela ter nitidez. Isso até é aquela foto que eu acho interessante que o Didier Huberman analisa quando sai de... Uma das primeiras imagens que sai de Auschwitz, né? Que é uma foto que, enfim, ela é tão tremida e tira a copa das árvores, né? Que o cara bateu tão desesperado, a foto tão desesperada, né? Ele tira, não consegue nem focar, né? Tira uma copa de uma árvore borrada, né? De certa maneira, né? Mas é justamente esse borrão e esse nervosismo, né? Essa intranquilidade da imagem que quer passar, né? Talvez tenha passado mais do que uma imagem nítida, né? Enfim, e a gente coloca no jornal e coloca uma legenda e foca determinada leitura. A initidez, o não dito, né, é parte importante do dispositivo, né? Porque é uma situação banal, de certa maneira. São personagens que são, enfim, entre aspas, comuns. É um garoto que vai para o colégio, que, enfim, volta para casa. Enfim, essa é a melhor amiga dele, que ele tem, digamos assim, até mesmo uma certa quedinha, digamos assim, né? Mas são situações banais que ele vai tirar tanta linha existencial, tantas questões, de certa maneira, que você sai até meio depressivo disso aqui, às vezes. É por isso que eu falo, é uma leitura que não é muito adolescente, é coisa meio, enfim, trágico, de mexer com a tragédia a um ponto de você sair até meio... Porque a tragédia é muito mais emocional, né? É tanta coisa acontecendo, coisas da ordem do imponderável,
que você tem uma reação até muito mais sensitiva, né, estésica, né, do que uma resposta racional para aquilo tudo, porque até a mesma razão falha na tragédia, né? A razão não dá conta da tragédia. A razão, sobretudo, cartesiana, né? Aquela razão lógica disso opera com aquilo, somando mais não sei o quê. Quando chega na tragédia, ela falha, né? Enfim, não é racional que você vai ter explicações, por exemplo, para a morte de Romeu e Julieta. É uma coisa assim, parece... É uma concepção de um erro leva a outro, cai não sei o quê, uma série de antes e depois, né? Vou colocar essa expressão no plural, antes e depois, né? Depois, sei lá, nem tem a palavra, mas vamos dar um neologizado aqui, que, digamos assim, dá aquilo, né? Isso que é a tragédia. A tragédia é uma série de acontecimentos, alguns da ordem, sobretudo, do imponderável, do irracional, né? Se a gente usar essa expressão, que eu não gosto muito, mas a didática, né? Do irracional. Enfim, a tragédia, ela acontece, né? Enfim, nas mais diferentes... É como se a vida é uma tragédia, né? Enfim, vai ter momentos felizes, momentos agradáveis, e vai ter momentos imponderáveis, né? Isso na vida de cada um, né? É uma concepção, isso aqui, bem interessante de se trabalhar, né? Eu gosto muito do trabalho dele, e eu conheço pouquíssimo tempo, né? Se espalhou no Brasil, assim, nos últimos 3, 4 meses, apesar de ser um artista que já produz e se espalhou pelo mundo, né, nessas historinhas há pelo menos uns 15 a 20 anos, né? Mas esse personagem, que é o personagem principal, não tem rosto, né? Ele representa assim, né? Enfim, com essa sensação da cidade meio que opressora, com essas sombras, com esses ângulos, né? A gente olha de cima, às vezes olha de baixo. Enfim, a imagem é interessante, ela vem mesmo da fotografia. Ele é um fotógrafo originalmente, esse cara. Ele começou a carreira artística dele como fotógrafo. Ele levou a fotografia para dentro dessas histórias de mangá, isso é interessante também. Ele vai juntando artes, né? Ele vai pegando uma coisa, juntando com outra. E, enfim, não é mais fotografia, não é meio desenho, tem uma certa narrativa, tem a tragédia. São várias linhas que atravessam, né? Enfim, que vão dar nesse dispositivo que é praticamente uma história, né? Trágica, né? Enfim, ao corpo, enfim, essas sombras todas, Você né? está fazendo uma introdução ao curso do Nietzsche, né? É um pouco, sim. Eu pensei em colocar isso lá no Nietzsche, alguma coisa, né? O Nietzsche vai falar... O Nietzsche é interessante porque ele vai colocar a tragédia na pré-Grécia, né? Porque a Grécia não é a Grécia clássica que ele vai colocar, né? Ele vai, enfim, no pré-socrático. Ele odeia Sócrates e Platão, né? Nietzsche. Ele vai antes, vai pré-socrático, né? Por isso que ele vai falar de Dionísio, Apolíneo, Mas o próprio Platão já dizia que a filosofia deles já era uma filosofia decadente, que a filosofia mesmo era a filosofia dos originários, né, dos pré-socráticos. E o Nietzsche, ele vai para as artes, né? Ele vai entender a Grécia não pela filosofia, mas pela... Quer dizer, ele vai pré-socrático, quando vem a Grécia clássica, que é a Grécia democrática, né? A Grécia de Platão, Aristóteles, etc. Aristóteles nem tanto, que já está no fim ali um pouco já está no período mais helênico, né? Mas ele vai entender a Grécia daquele momento via tragédia, né? Via arte, né? Isso é curioso. Por isso que o Nietzsche é interessante até. Ele faz um recorte dentro daquilo ali e vai tentar entender a Grécia por outros caminhos, né? Não é a democracia, não é o sistema platônico, não é a metafísica, é o problema do mundo que importa. E quem oferecem respostas maiores, enfim, é a tragédia, né? Você entende o mundo pela arte. Uma concepção trágica, né? Até hoje, se a gente pegar... O Aristóteles já fala disso também, como a tragédia influencia o nascimento da história, né? Na verdade, a história é filha da tragédia, né? Como concepção de gênero escrita, né? Que a tragédia, enfim, é o imponderável, né? A gente até brinca que a tragédia mais contemporânea, do ponto de vista barroca, por exemplo,
é a impossibilidade do bem, né? A impossibilidade de dar o certo. O meio de Deus morre, né? Aquela coisa bem trágica. Não dá para, parece que o bem não se concretiza, né? É claro que por uma opção do autor, né? Poderia acabar a história antes da morte, né? Não saberia o fim, né? Da história. Então, mas tinha que ter um ápice, um clímax maior que a morte ali, né? Enfim, uma morte totalmente, enfim, insana, talvez, né? Não dá para aquela morte, a morte da tragédia é irracional. Não tem como colocar, né? Você se assusta, você se choca, você fica triste, você chora, você lamenta, você solta uns 500 palavrões, né? Mas veio o YouTube censurar todos eles depois. Mas, enfim, é o trágico, né? Isso é a vida. Só que isso não impede, e isso que é legal do Nietzsche, né? É quase uma introdução a Nietzsche, de certa maneira mesmo, mas é por isso que tem aquele conceito do Nietzsche de amor fati, né? Amor ao destino, amor ao que vem. É tipo, apesar de tudo e o mundo ser trágico, ame sua existência. O amor fati. Tem vários amores, assim, uns 2 ou 3. A Grécia tinha isso, né? Mas ele fala muito do amor fati. Não fala na origem da tragédia muito, né? Está lá no humano, demasiado humano, está um pouco mais disso em outras áreas do Nietzsche. Mas, apesar do mundo ter essa concepção trágica, da gente não saber o que vai acontecer, da gente ter dias tristes, felizes, traumáticos, hiper felizes, memórias, enfim, inesquecíveis, você tem que amar isso tudo, a sua vida, né? O Nietzsche ele é, de certa maneira, um pouco otimista, mas ele não descarta que a vida também tem um grau de sofrimento, né? Por isso que tem esse lugar comum, essa frase que o que não me mata fortalece, né? Essa é uma frase modificada do Nietzsche, né? Uma espécie de, enfim, emulação para outros meios, né? Mas é um pouco disso, né? Enfim, o que não mata fortalece. Então abrace sua vida, aceite de certa maneira. Enfim, não significa. Por isso que o Nietzsche está falando de esquecimento. Por isso que eu falei de esquecimento há um tempo atrás também, né? Esquecimento, pegar um exemplo contemporâneo, não significa anistiar o passado, mas negociar e aceitá-lo, né? Estou pegando a metáfora agora dos crimes do governo passado, né, para falar mais didaticamente. Não significa você esquecer, não quer dizer, digamos assim, anistiar, mas, de certa maneira, entrar em paz com o passado. Ou seja, processar, levar adiante, investigar e etc. Entender o que foi aquilo, né? Esquecer está nessa linha, não de anistia, mas de tentar criar formas de lembrar que são, Porque digamos... não deixa de ser uma negação. Agora, eu queria fazer um comentário sobre essa foto. Essa foto me causou uma sensação desagradável, eu não sabia exatamente o que era. Até que eu percebi. A figura que está mais na frente, né, não tem cabeça, mas a cabeça está na sombra no chão. Porque você vê que há uma transparência, que você vê o que está na frente da cabeça. Então, a figura não tem cabeça, mas tem uma cabeça na sombra. Isso é uma coisa que causa um choque. O desenho dele é muito... Ele tem um dispositivo visual, né? Porque, geralmente, a gente fala muito de dispositivo de ordenamento, pensando nesse termo, muito do ponto de vista verbal. Mas o papel do visual, da imagem, nele é sensacional, porque tem escuro, também escuridão, as sombras de todas essas obras aqui, enfim, as sombras, detalhes das sombras, né? Dá para tu ver o sol, dá para ver a luz de onde vem, enfim. É um mundo que tem um certo grau de nitidez, mas, em outro lado, não tem nitidez, né? É um mundo que fica na interseção do imaginário com o real. Porque do lado direito dessa figura, a gente não identifica o que são essas formas, mas do lado esquerdo você identifica os carros. Mas o que são essas formas do lado direito? Parecem pedras, parece o quê? É um dique, é um mar ali? Você não sabe o que é? Casas, Aparentemente é um gente. mar.
tem um certo vazio que parece permear essas imagens, né? Os trabalhos deles são bem... Não tem outras pessoas circulando, né? Tem veículos. Veículos não são pessoas, são objetos. Mas só tem essas duas pessoas no plano central e não tem mais nada. Você está certo, é um vazio de pessoas. É, é uma Tóquio, digamos assim, bem... Como eu posso dizer? Ela é bem vazia, né? E é bem do cotidiano, né? Isso, que é... Ele pega cenas cotidianas, né? É isso que é interessante. Ele tem uma facilidade, esse artista aqui, que eu acho legal, esse autor, que é de pegar cenas banais e explorá-las com profundidade enorme, né? Ele pega cenas banais, que pode ocorrer, é, enfim, cotidianamente, uma cena banal do cotidiano, né? Mas ele consegue dar uma conotação de uma carga bem profunda, né? Tanto visualmente quanto no texto que eu não estou explorando aqui, mas os diálogos dessa conversa são sensacionais, mas ele consegue explorar de uma maneira, enfim, profunda, né? Saber o que de verdade queres, isso é tudo que eu gostaria de saber, né? Aí tem essas imagens. Não estou enojado, nem tampouco me importa de querer a culpa, né? Tudo que quero e para, né? Dá um silêncio, né? É até curioso, o Cidade das Luzes, tem o nome de Cidade da Luz e das Luzes, toda hora tem um gato, que a amarração da história é gato. Muito curioso isso. Por isso que eu descobri que tem um monte de coisa... O gato é venerado na... Tipo assim, ele não é elogiado, é venerado quase na cultura japonesa. Mas ele coloca esses traços, né? O olhar para baixo, a gente enfrentando o personagem, a gente vê a face aqui, né? O outro é tudo escuro, tudo meio sombra, né? Tudo meio desaparecendo, né? Eu achei até curioso porque eu coloquei isso aqui por causa, claro, para dialogar com isso aqui, né? A desaparição de algo está desaparecendo, né? E desaparecer é uma palavra sempre a gente não usa ela quase, né? Uma palavra que, enfim, a gente às vezes usa aparecer, mesmo assim é uma palavra que apareceu tal coisa, desapareceu, a gente não fala muito, né? Quem fala muito é o Nietzsche também. O Nietzsche vai pelos caminhos reversos, às vezes. Por isso que ele fala de esquecimento, às vezes. A gente fala hoje, fala de lembrar, memória, 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 memória. Nietzsche vai lá por esquecer, né? Esse artista aqui também, o Luiz, ele fala a desaparecer, né? A desaparição, né? Desapareceu, né? O que ficou, né? E essas imagens... É a questão da escultura invisível. É o que sobra, né? No fundo, a gente vai ver o desaparecer não é completo, né? Algo fica, né? Pode ser ou não dito, né? O interessante daquela figura da imagem, daquele projeto de arte, é porque a ideia de um objeto é algo que você pode pôr um nome e enunciar e transmitir. O objeto é isso. Você pode dar um nome, cadeira, e transmitir. Não necessariamente algo material, pode ser imaterial. Enfim, as ideias, sentimentos, algumas coisas são imateriais, né? Na verdade, uma das lutas da arte é com essa capacidade de transmitir as coisas, né? Enfim, é uma luta do artista para tentar transmitir uma sensação, um tormento, sei lá, qualquer coisa assim, né? Um objeto de arte é uma luta nesse sentido, até. E ali é claro que, enfim, é um objeto de arte, sobretudo mercadoria, né? Tudo pode ser uma mercadoria, né? Tudo que você é capaz de pôr um preço de compra e de venda, é o primeiro capítulo do Capital, do Marx, né? Uma mercadoria pode ser tudo. O que vai regular isso são leis, enfim, é um moral, enfim. Sempre o exemplo que eu dou é que em alguns locais dos Estados Unidos você pode vender sangue. No Brasil acho que podia vender sangue no Brasil até a década 60, 70, não me lembro muito bem agora. Mas uma lei proibiu. Enfim, então a mercadoria pode ser tudo,
E, claro, ela é regulamentada. Algumas coisas não podem. Isso varia de país, estado, município, sei lá. E no caso daquela escultura, ela é uma mercadoria, né? Conseguiram vender ela. Deram um preço de compra, preço de venda. É uma mercadoria, né? Enfim, é claro, é um conceito, uma ideia, essa coisa toda, né? Mas é uma mercadoria. Então, aquilo ali é muito uma discussão ligada a, de certa forma, o mercado de arte. Também tem uma discussão ali meio de crítica de arte também, né? Pode ser feito por esse caminho. Mas como a gente geralmente avalia isso após o susto da venda, né? Enfim, porque a arte conceitual, por exemplo, que é uma parte do que está em diálogo ali, ela sempre existe. A gente faz arte conceitual direto, né? O dispositivo é um conceito, é uma arte conceitual também, né? Agora, vender isso é tão curioso, transformar isso em mercadoria. Né? E aquilo que foi feito ali, né? Ela transformou o vazio em mercadoria, né? De certa maneira. O Cage fez aquilo também, né? De certa maneira, né? Quando ele faz, agora eu não lembro se é 4 minutos e 33 ou 3 e 44, nunca lembro o nome da música, o Silêncio lá, né? Ele transformou um vazio numa obra, com direito autoral, aquela coisa toda, né? Enfim, e, enfim, não sei como é que é a venda daquilo, depende do preço, como é que é feita a arrecadação de direito autoral daquilo lá, mas também é um gesto, na verdade, né? É, Eu não sei como é que foi aquele caso da venda lá daquela obra, daquela escultura vazia, né? Porque pode ter sido vendido o gesto, a gravação também. Então, não sei como precificar isso no caso, como é a precificação, mas John Cage com, por exemplo, 3 minutos e 44, eu sempre erro o título da obra. É também algo do gênero, né? Enfim, não é uma novidade. Agora, o que assusta um pouco é essa forma de discutir precificação de obra de arte, né? Como precificar. Eu estava até vendo essa semana que vão devolver várias. Na verdade, não vão devolver, vão emprestar. Né? O Museu Britânico vai emprestar alguns mármores do Parthenon que há 200 anos atrás eles levaram, saqueando. Né? Ele está para os gregos, o que é dos gregos. E na verdade é curioso, tem leis, tanto na França, a Mona Lisa também não pode ser vendida, né? Mas na Inglaterra não podem vender essas obras e nem devolver, tem lei que proíbe. Então eles inventaram essa de emprestar, né? Estão emprestando, né? Agora, E se aí, vão, mas deixa lá emprestado no próprio Partenon. né? Estão falando isso, até tem um texto horrível que saiu na Veja, não sei quem é aquela mulher que escreveu lá, mas que ela fala que eles não vão devolver. Sim, né? É deles, né? Por que vão devolver? Eles foram roubados. A Melina É, Mercury, quando foi ministra da Cultura do governo grego, tentou de tudo para reaver os artefatos roubados e nunca conseguiu. E quem devolveu foi o, o chefe do Museu Britânico, é o ex-ministro da Economia do governo do. Esse primeiro-ministro que caiu agora, durante a pandemia, fiquei loiro, que eu esqueci o nome agora. Eu não vou lembrar o nome, mas é ex-ministro da É Economia. aquele louro com cara de doido? É esse mesmo. O ministro da Economia dele virou o principal, eu não sei se é presidente ou diretor, né? Mas é o principal cargo do Museu Britânico, né? É. Ele virou, acho que tem uns 3 meses, e levou adiante essa, entre aspas, né, devolução, né? Empréstimo, entre aspas, né? Mais do que Mas, justo. Era de driblar a lei, né? Porque a lei foi feita para favorecer os ingleses, né? Ora, é, não podem vender, né? Enfim, a mas coisa. não podem devolver o que também não é deles, né? Isso é Engraçado verdade. como a funciona, sempre a favor do poderoso. Exatamente, né? Aí devolveram agora, enfim. Há uma mudança no mundo bem interessante em relação dentro da museografia, né? Que é mudar acervo, enfim, está muito pouco ainda no Brasil, né? Mas já tem alguma coisa do ponto de vista institucional, né? Por exemplo, porque o Brasil tem problema para formar acervo, né? Mas que é um problema quase financeiro. Mas também pode se mudar diretrizes também, né? Que é valorizar outras culturas ou até mesmo outros gêneros,
também, né? Enfim, obras de mulheres no acervo, enfim, obras de outras etnias, né, também, né? Isso é legal. Está mudando, não só no Brasil, no mundo, né, mas no Brasil um pouquinho mais rápido, porque não tem dinheiro mesmo, né? Enfim, mas já está mudando as diretrizes dos museus, né? Isso é legal. Quando muda as diretrizes, quem sabe as próximas gerações, né, que assumir o museu, quando tiver boa possibilidade de captação de recursos, possa melhorar os acervos, né? Ou valorizar o que tem lá dentro já. Tem muito acervo bom no Brasil, né? Também. Isso aqui é uma das imagens também desse Boa Noite Pum Pum, né? Sempre assim, né? São umas narrativas que visualmente contam uma história, né? É esse boneco que a gente é como se ele do nada misturasse imagem abstrata e figurativa, né? Ele conta a história, e essa história é muito triste, na verdade. Eu vou mandar para depois vocês no grupo lá, se quem quiser achar, ler depois, né? Mas é muito. Pensando, né, que ele é um artista que mistura vários veículos, a fotografia, o desenho, e a história, a própria literatura. Então, ele faz um mix disso tudo, e você foi muito feliz em dizer entre o figurativo e o abstrato. O figurativo é o desenho, o abstrato é uma história que se desenrola num outro nível. São duas histórias acontecendo. Aquela das aparências que a gente lê do cotidiano, do dia a dia, e uma segunda história que está nas entrelinhas, que é a história principal, que é o que você vai captar dessa mensagem artística. É um não dito que aparece, né? Ele faz surgir um não dito. É claro que ele tem ele é capaz de direcionar bem esse não dito. Ele não tem controle sobre o não dito, mas ele pode direcioná-lo, né? Ele tem uma intenção de levar para determinados pontos. E são bem dolorosos, assim. É porque aqui, mais uma vez, é algo leve até ver essas imagens, ver essa história assim, mas vendo esse mecanismo como um todo funcionando, o pessoal lendo, acompanhando, enfim, tendo enfim, a dinâmica tradicional, a gente vê que é bem duro isso até, bem complexa essa história até, é bem dolorosa mesmo, né? E esse aqui é aquele que eu verti a ordem, né, para começar, que também é uma história que, enfim, é bem curiosa, né? É como lidar com o empoderado. São desenhos que são trágicos, não são desenhos felizes. Eu estou falando um pouco. Tem uma questão estética expressiva bonita, porque tá no recorte, a seleção causa isso aqui, né? Mas são pessoas com. Ele valoriza, isso que é legal, ele valoriza as falhas, as dores, as inconsistências dos personagens, né? Isso que é legal. É uma grande situação, um contexto, né? Pode ser um contexto banal. A primeira história é um adolescente que vai para a história, vai para a escola, volta para casa, etc. E nesses trajetos da vida ele vai cavando e cavando os níveis bem profundos até. Aqui é um pouco mais claro, digamos assim, essa intervenção alienígena, de certa maneira, né? Que não é bem uma intervenção, porque eles chegam e ficam parados ali, né? Mas só esse ato, esse acontecimento, que não se sabe o que vai dar depois dele, né? Já é uma fonte de diversos momentos incalculáveis, né? Mas é isso, né? Acho que a gente pode fechar por aqui, já são 4h50, né? A ideia é Nossa, 4. são quase 8 horas aqui. Mas a minha Tá. ideia era mesmo essa de a gente mexer um pouco com a ideia de dispositivo, né? Com esse conceito. Sim, foi muito Enfim, boa essa aula. Ela abriu muitas perspectivas novas. Eu achei bom, gostei muito. Pena que não tem mais pessoas para a gente poder trocar mais, né? Mas vamos é, ver se semana que vem o grupo começa novamente a se reorganizar, né? isso é verdade. Bom, Gosto então muito. vamos ficar por aqui. Então tá bom, Carlos. Um bom fim de semana para você. Obrigada pela paciência, por nós aqui. Você manda depois os valores desse curso do Nietzsche,
a programação que você pretende, o dia, o horário, aí a gente vê, eu vejo se é viável. Tá Tá bom? ok, tá ok. Eu devo calcular isso para